FM Network. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, great to be a champ. Estamos a comenzar más un episodio de La Casa del Cuervo. Y si tú te preguntas ahora por qué estoy a hablar en español, es muy simple, porque los Cuervos de Baltimore son como la selección mexicana. Jugamos como nunca, perdimos como sempre, né? Eu sou Cleverton Liares. Ai, meu Deus do céu. Eu sou Cleverton Liares, isso aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba. Pior o teu espanhol, futebol americano de Alex. Ah, não. O meu espanhol sei que é horrível. É horrível. Mas o futebol americano de Alex talvez não tenha como ir pra trás, não. Pô, noite, né, Cleberton? Estamos gravando isso na noite de terça-feira. Terça-feira, 7h20 da noite. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai ouvir esse podcast depois. Prepare os ouvidos, que vai ser emocionante. Eu vou começar só soltando uma estatística para preparar o terreno para irritar todo mundo. O Ravens, nesse momento, tem o líder de jardas terrestres da NFL, o líder de jardas aéreas da NFL, anotou 40 pontos fora de casa e perdeu o jogo. É isso. É a partir daqui que a gente vai balizar a nossa conversa, tá? Não vou nem perder muito tempo com a abertura. Jardas aéreas recebidas, tá? Na semana passada. Sim, é isso. 41 Buffalo Bills, 40 Baltimore. Estamos soltando fumaça pelas ventas até agora, porque essa derrota foi inacreditável. Vamos falar de tudo isso depois dos recados. Bora lá. Recados rápidos, galera. Você que está escutando este episódio quer mais podcast, quer mais vídeos no YouTube, quer mais conteúdo, quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, então vem ser torcedor de elite e apoiar este projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Lembrando, R$1, coisa que com hoje você não compra mais nada, você já nos ajuda muito, ok? Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do Boteco do Corvo, nosso grupo fechado no WhatsApp, onde o podcast sai mais cedo, os vídeos saem mais cedo, você participa das discussões de pauta, tem sorteios de prêmios exclusivos. Agora nós temos o Fantasy do Corvo, que é um fantasy exclusivo para os apoiadores. Enfim, ser torcedor de elite é tudo de bom. Os links estão na descrição desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas e vem nos ajudar com aquilo que você puder, certo? Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, você pode utilizar a nossa chave Pix para fazer o seu apoio. casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia serve. Se você não quiser ou não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilha este conteúdo com a galera. Nós estamos nos principais agregadores de podcast internet afora. YouTube Music, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, em tudo que é canto. Então compartilhe esse episódio, deixa sua avaliação, seus comentários, as suas estrelinhas, porque assim você nos ajuda a chegar até mais gente. Tá certo? E lembrando, se você não quiser perder nada, a Casa do Corvo agora tem canais no Telegram e no WhatsApp, então você pode saber de tudo que acontece aqui através da sua plataforma de mensagens favoritas, certo? E é claro, você que está nos escutando aqui, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de criadores de conteúdos de futebol americano, de beisebol, hóquei e basquete. Então, se você está escutando este episódio, dê uma olhada também no trabalho dos outros criadores de conteúdo que compõem essa rede. Tem muita galera boa fazendo parte disso aqui, tá bom? É isso.
é o que tínhamos para hoje, então bora pro episódio. Seu Giba Pérez, vamos começar pelo lado ruim? E aí depois... Ai, meu Deus do céu, só que tem tanta coisa boa pra falar desse jogo, mas assim, a desgraça suplanta as coisas legais que a gente viu nesse jogo. Antes de começar, o senhor falou que tá com vontade de ofender o Jair Alexander. Foi a estreia dele e foi uma das piores estreias que eu já vi alguém pelo Baltimore Ravens fazer, de calouro, de veterano. Normalmente, quando a gente fala em secundária, quando a gente fala nos defensive backs, se nós ouvimos falar do cara, ou é porque ele foi muito bem, porque ele tá fazendo muita merda. No caso do Jair Alexander, ele começou fazendo muita merda, né? Assim, foi uma participação trágica, eu diria, nesse primeiro jogo dele, assim, realmente é uma parada que chega a assustar, porque é um jogador muito talentoso, que a gente já viu que ele pode entregar na liga, a gente sabia, obviamente, que ele vinha de uma baixa, né? Não à toa ele chegou pelo preço que chegou, no momento em que chegou, no Ravens e tudo mais. Mas ainda assim se esperava que ele tivesse um nível minimamente aceitável nessa temporada, assim, de ser um cara de rotação. Ele não chega pra ser titular absoluto, mas nem isso ele conseguiu entregar, sinceramente. Ele teve uma partida pavorosa contra o Buffalo Bills. Foi assim, tipo, todas as principais jogadas foram em cima dele e ele permitiu tudo, basicamente. Ele teve um total no jogo de 33 snaps defensivos. Assim, a defesa jogou 84 não, 80... acho que foram 85 snaps no total. Ele jogou nem metade dos snaps defensivos. E mesmo assim, ele deixou a marca, né? Você vê, a gente tá falando de um cara que não jogou nem metade dos snaps defensivos, porque quando ele teve em campo, ele foi muito mal mesmo. Eu acho que tem várias outras coisas que a gente pode falar aqui em relação à defesa. Acho que vai da incapacidade de pressionar o Josh Allen. Tudo bem, nós estamos falando do Josh Allen, o MVP da última temporada, top 3, 4, enfim, da liga. Eu acho que ele, Mahomes e Lamar são inquestionáveis. O Burrow também tá ali nesse mesmo bolo. Não vou perder meu tempo aqui definindo quem é 1, quem é 2, quem é 3 e quem é 4, mas são os 4 principais quarterbacks da liga hoje. Obviamente, não é fácil você pressionar esse cara, é um jogador realmente muito talentoso, mas a incapacidade do Ravens de deixar ele desconfortável fez com que o ataque do Bills fosse caminhando ao longo do jogo em muitas situações. A gente viu o Bills conseguir, aos poucos, né, de forma dosada, avançar sempre em campo. A defesa começou a partida naquele modo enverga, mas não quebra, e foi quebrando aos poucos, ao longo da partida. Então, vai nisso, dessa incapacidade de pressionar, vai um pouco da postura. Acho que ficou conservadora demais muito cedo, e é uma coisa que a gente fala historicamente. Gravamos podcast há 8 anos. Há quanto tempo a gente fala sobre esse tipo de coisa, né? Essa postura da defesa de começar a se preocupar quando tem uma mínima vantagem no placar, já começar a recuar para evitar passes longos, cedendo passes curtos e acabar tomando pontos de bobeira por causa disso, sabe? Então é uma coisa que vai muito além, assim. Eu acho que esse primeiro jogo, ele é uma amostragem muito clara do que é o Baltimore Ravens nos últimos anos. Por que o Ravens não consegue chegar nem perto do Super Bowl? Mais perto do Super Bowl que a gente passou. A gente tem um QB que é um dos melhores QBs da NFL há 8 anos. A gente tá falando aqui sobre esse top 4 da liga. Ele é 2 vezes MVP, poderia perfeitamente ter sido MVP ano passado, seria o terceiro MVP dele, e a gente só chegou em uma final de conferência desde que ele virou titular. Então, aí, quem vê isso de fora e não acompanha os jogos se pergunta por que o Ravens não consegue. Esse jogo é o exemplo do porquê o Ravens não consegue. Porque o Ravens faz esse tipo de coisa. É um time que não é confiável. Não é confiável. A gente tem hoje um dos melhores ataques da liga, se não for o melhor ataque. Como eu falei aqui, o Derrick Henry é o líder de jardas terrestres da liga com alguma margem para o segundo colocado. O Zay Flowers é o recebedor com mais jardas na temporada nesse momento, né, depois de um jogo, mas é o recebedor com mais jardas na temporada, e ainda assim a gente perdeu o jogo. O Lamar teve um rating de 140, acima de 140, e ainda assim a gente perdeu o jogo. A gente correu para mais de 200 jardas no jogo, a gente anotou 40 pontos no Buffalo Bills fora de casa, que é um feito absurdamente difícil, e ainda assim a gente perdeu o jogo.
Então, é um time impossível de se confiar. E eu entendo o torcedor que olha pra esse jogo e fala, cara, mais uma vez, não vai dar em nada essa temporada. Então, realmente, esse começo é um começo... Parece que a gente tá vivendo o mesmo dia todo dia, né? É aquele filme que era o Dia da Marmota, mas tem um nome novo, agora eu não lembro qual é o nome novo do filme, mas parece que a gente tá eternamente vivendo as mesmas coisas. O Ravens não aprende com os próprios erros. Não, e o que é mais curioso, quando a gente fala sobre viver o mesmo dia de novo e de novo e de novo, quando nós começamos a Casa do Corvo, muito se falava que era uma característica da defesa do Dan Pease. Na hora que o jogo está bem mais confortável, arria os pneus, começa a colocar a defesa em prevent, aí começa a ceder jarda, começa a ceder espaço, começa a ceder pontos. E engraçado, nós passamos por Dan Pease, passamos por Don Martindale, passamos por Mike Macdonald, se bem que eu acho que o Mike Macdonald ainda conseguia contornar um pouco essa situação. Estamos aí no período do Zach Orr e estamos vendo os mesmos problemas, eu diria até que com o Zach Orr piorou, né? A despeito de não termos boas peças para fazer pressão, o Mike Green, que era para ser, chegou como status de estrela, eu não lembro de ter visto ele tanto assim em campo, apesar de que eu vi um status de que entre os rookies ele foi o quarto melhor, né? Eu não sei até onde isso é significativo, mas é uma defesa que não pressiona, é uma defesa que é conservadora demais, chega nos 4 minutos, faltando 4 minutos para acabar o jogo, parece que larga tudo de mão. E você falou do Jair Alexander, Giba, mas eu quero trazer um outro ponto aqui também nessa defesa, que aparentemente o Baltimore Ravens é o lugar para onde os veteranos vêm para morrer, porque eu vou forçar a barra um pouquinho assim, puxar pro finado Earl Thomas, né? Que veio de Seattle, não era lá, já naquele momento, uma grande estrela, mas ainda assim era um complemento interessante, não fez nada de produtivo em Baltimore. Marcus Williams, que tinha um nome no New Orleans Saints, veio para Baltimore, caiu de produção absurdamente, tanto que eu acho que hoje tá até sem time. O Roquan Smith, que veio como Chicago, estourou no primeiro ano dele em Baltimore. A gente tá vendo um cidadão que tá lento, que bate fofo, que na hora de dar o teco ele não consegue finalizar, e a gente já viu muitos tecos escapando pelas mãos dele, e agora tá vendo aí o Jair Alexander, que tem uma estreia pífia, uma estreia patética. Eu falei um pouco que naquela interferência de passe que o Jair Alexander acaba fazendo, eu lembro que no Twitter eu deixei bem claro que eu estava forçando a barra em cima do que eu estava dizendo, porque se interferência de passe é você impedir o jogador de recepcionar a bola na verdade já estava na mão do recebedor, né? Mas enfim, de qualquer forma, o Jair Alexander atrapalhou o cara, tem que jogar a flag. Mas o meu ponto é, o John Harbaugh falou em entrevista na última coletiva de imprensa que ele mandou a defesa naquela 4-3 porque ele confia na defesa, só que não adianta você confiar na defesa, não está funcionando. E não só não está funcionando, como também a galera que veio para botar essa defesa para funcionar também não está funcionando. O que está acontecendo com essa defesa do Baltimore Ravens? Meu Deus do céu. Sobre o Jair Alexander, só para trazer o número, né, para não jogar aqui pro alto, ele foi alvo de 3 passes no jogo. Não tô nem contando aqui a interferência, tá? A interferência não entra nesse número. Foram 3 passes na direção de um jogador coberto por ele. Foram 3 recepções para 83 jardas. Uma média de 27,7 jardas por passe completo na cobertura do Jair Alexander. Só pra trazer. Eu queria dizer que nem o Brandon Stephens. Eu queria dizer que nem o Brandon Stephens permitia isso, tá? Trazer o quão trágica foi a partida dele. E essa questão dos veteranos, eu acho que tem casos e casos. Alguns casos são... O caso do Jair Alexander é um jogador em baixa, que chega com um contrato baixo, tava sem time, enfim, saiu do Green Bay Packers e vem de muitas lesões na carreira. Ele só teve uma temporada completa das últimas 4, nas últimas 2 ele jogou só 7 jogos, em 2021 ele só jogou 4, então é um jogador que já tava em viés de baixa. Então, assim, a expectativa era de que ele pudesse contribuir entrando em algumas situações, só que sempre que ele esteve em campo ele conseguiu ir muito mal. Assim, nem isso ele conseguiu fazer nesse jogo. Por exemplo, o Chidobe Awuzie, que foi uma contratação de um perfil diferente, um cara que, ainda que não seja uma estrela, ele chega para trazer profundidade na posição, ele fez um bom jogo. Fez uma partida muito digna, assim. O cara é um veterano que chega e ajudou
nessa rotação com o Nate, com o Marlon Humphrey. O Alexander atrapalhou, é diferente. O caso do Earl Thomas eu acho que é um caso específico, né? Um cara que era super talentoso, que vinha de problemas extracampo e que se estenderam e viraram problemas grandes em Baltimore e por isso ele não conseguiu jogar, mas talento você via quando ele estava em campo. E eu acho que o Roquan ainda é um caso específico, que ele já foi ao Pro com a franquia, ainda vai pro Pro Bowl com frequência. Eu acho que é um jogador... eu tenho essa impressão de fato que ele tá pesado, até porque ele tá naturalmente mais velho, mas ainda é um jogador muito bom, um dos melhores da posição dele, então não acho que seja o caso, sabe? Mas o problema são os veteranos que chegam pra fazer esse papel de rotação e que não conseguem manter um nível mínimo, que é o caso do Jaire Alexander nesse caso. Obviamente a gente tá falando sobre um jogo só, né? Assim, acho que a gente precisa ter calma nesse sentido, não dá pra descartar o Alexander. A gente tá falando aqui o quão trágico foi esse primeiro jogo dele. Eu espero realmente que ele evolua e seja minimamente aceitável, porque o que a gente viu contra o Buffalo Bills, ele foi, assim, já vi jogador não draftado no primeiro jogo da carreira jogando melhor do que ele. Esse é um negócio incrivelmente ruim, assim, trágico mesmo. O Mike Green, eu acho que é difícil você cobrar algo de um cara no primeiro jogo da carreira jogando em Buffalo, fora de casa, contra o Josh Allen. Sabe? Não dá pra você também esperar que ele vá ter uma participação muito efetiva logo de cara. Ele tá pegando uma linha ofensiva que é muito boa, a linha ofensiva do Buffalo Bills é realmente talentosa, e era um desafio grande pra ele. Ele teve uma quantidade limitada de snaps, foram 26 só. A tendência é que ele vai evoluindo ao longo da temporada. A gente espera que ele termine a temporada ali com um número relevante de sacks. Não acho que ele vai ser uma estrela logo de cara, até porque por conta desses problemas todos extracampo, enfim, ele podem ter mexido muito com a cabeça dele, ele precisa de um tempo pra evoluir. É uma posição que é de transição difícil pra NFL, é uma transição muito física e é difícil você enfrentar a linha ofensiva da NFL logo de cara. Então acho que é um cara que ele vai ter muito mais impacto se ele conseguir atingir o potencial que a gente espera dele a partir da próxima temporada. Esse ano eu acho que é uma questão mais de rotação. A questão em relação ao pass rush é muito mais dos caras que já estavam no time, né? A gente tá falando de Kyle Van Noy, de Odafe, de David Ojabo, de todos esses caras, assim, sinceramente, nulos no jogo. Nulos. A maior parte deles foi nulo no jogo. O único que fez alguma coisa... O Diabo que sequer foi ativado pra esse jogo, né? Então, assim, o Diabo não tava nem ativado, mas eu tô falando... Só citei o nome dos veteranos aqui do elenco, né? Eu falei especificamente nessa partida. Tô falando que os veteranos, em geral, foram nulos nesse jogo, em termos de pressão. O único que a gente pode dizer que conseguiu um sack, né? Mas que é um jogador, pra mim, do front seven, né? É o melhor jogador do Ravens hoje, melhor do que o Roquan. É o Madabuik. E, cara, pra mim, realmente foi um acerto muito grande fazer um sacrifício pra renovar com ele, porque eu acho que é o jogador que é diferente no setor nesse momento. Mas essa questão do... Você citou o Dan Pease, né? Que a gente falou... Por muito tempo a gente falou aqui que era um problema da defesa dele. Vale lembrar, ele é o assistente sênior do Zach Orr. Ele chega no meio da temporada passada pra tentar ajudar a sanar os problemas que vinham acontecendo na defesa naquele momento, que cedia muitos big plays e tal. E é diferente do que aconteceu contra o Josh Allen nesse domingo, né? Não foi uma defesa que cedeu várias big plays pro Allen. Foi uma defesa que cedeu jogadas fáceis pra ele e que não conseguiu impedir que ele improvisasse. Novamente, estamos falando do Josh Allen, não é fácil você fazer isso, mas você ceder 250 jardas em um quarto é um pouquinho demais, né? Um pouquinho demais. Faltou disciplina para alguns jogadores na linha defensiva, de fechar as linhas, de não perder a posição, de não abrir o caminho pro Allen escapar do pocket, de tentar manter ele ali dentro, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o time conseguiu fazer isso um pouco melhor, mas no segundo tempo foi absolutamente incapaz de conter o Josh Allen dentro do pocket, fazer ele ficar ali, de prender ele, de não deixar ele escapar, de não deixar ele estender as jogadas, de não deixar ele fazer scrambles. Tudo isso, o Ravens foi absolutamente incapaz no segundo tempo, especialmente no quarto quarto. O quarto quarto realmente foi uma tragédia em termos defensivos. Então, falta muita coisa, assim, sinceramente. A gente viu uma defesa no passado que teve muitos problemas e que chegou-se a questionar muito o Zach Orr em algum momento. Ele conseguiu fazer ajustes ao longo da temporada e terminou bem. Foram ajustes que, de certa forma, sacrificaram um pouco o Kyle Hamilton. Ele ainda teve uma grande temporada, mas ele precisou fazer algo que não é o melhor dele, que ele ainda faz muito bem, né? Ele virou free safety no final da temporada para evitar as big plays,
Ele ainda fez isso muito bem, mas não é o que você tem de melhor dele. E o que a gente viu dele, ele jogando, ele foi o melhor em campo, assim, jogou uma barbaridade que o Kyle Hamilton jogou. O problema é que todo o resto da defesa foi absolutamente inútil nesse jogo. O Madabuki foi ok, agora de resto, realmente foi um negócio surreal. Então, tem muita coisa pra ajustar. Eu acho que a gente espera de fato que o Zach Orr se torne um coordenador defensivo mais sólido em algum momento, mas novamente a sensação é de que ele chegou cedo demais no cargo, que ele não tá pronto para o tamanho da responsabilidade que ele tem nesse momento. E o Dan Pease não é o melhor conselheiro, né? Assim, vamos ser sinceros. O período dele como coordenador passou há muito tempo, então se ter conselho de um cara que tá ultrapassado não é uma grande ideia. Ele pode até agregar em alguma coisa, mas... Deus me livre, enfim, né? Contar com a sorte e a mãozinha no coração de que pelo menos esse time vai ser capaz de fazer ajustes, porque continuar nesse ritmo não tá fácil não. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Eu acho que não tem muito o que falar da defesa, além dessa frustração que a gente já colocou pra fora. Então, pra subir o clima desse programa aqui, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do ataque. E eu quero começar devagar. Que nem a coisa boa é tão boa, né? Porque a gente aí vai falar do 90% maravilhoso do jogo, aí no final irrita também. Então, a gente tem que lembrar que por mais que o ataque tenha sido maravilhoso, no último quarto ainda teve o lance de que, assim, beleza, o Buffalo Bills estava chegando, mas nosso ataque também não conseguiu responder quando precisava contra-atacar. Aí também fica difícil. Beleza, 40 pontos, o Buffalo Bills está chegando, o que o ataque vai fazer? Não fez muita coisa também. Mas eu queria destacar, na verdade, porque muito que se falou, afinal de contas, foi do passe, né, que acaba virando ali um asterisco ali no meio da partida, que é o passe que o DeAndre Hopkins recepcionou. O DeAndre Hopkins, que ele teve 2 targets, se não me engano, na partida, e realmente essa vai ser a função dele. Ele vai entrar como rotação, ele vai entrar ali em situações muito específicas, afinal é um cara que já está em fim de carreira, ele não tem mais a mesma velocidade que tinha antes, mas pelo menos ainda é um sujeito que pode ser eficiente, principalmente numa disputa de bola 50-50. E eu lembro muito bem que no Twitter, acompanhando o jogo, na hora que mostrou o Huddle, que mostrou de costas assim, o Hopkins, eu falei, puxa vida, eu tô vendo o Hopkins em campo pela primeira vez. É a primeira vez que ele entra em campo, ele faz aquele passe, aquela recepção maravilhosa. Além do talento natural do DeAndre Hopkins, que não é também como se ele tivesse esquecido como é que se joga futebol americano, uma coisa que passa na minha cabeça é que esse ataque ele tá muito bem entrosado, e eu acho que o ataque de 2025 pode ser o melhor ataque de todos os tempos do Baltimore Ravens. Isso aqui é uma afirmação minha, de opinião. E por que eu digo isso? Nesse momento nós temos o melhor do quarterback e running back da liga, que é Lamar Jackson, Derrick Henry. Inclusive, muito obrigado aos dois, porque eles arrebentaram com o meu fantasy. Eu ganhei por larga margem essa semana, porque eu tenho os dois no meu time, né? Um pouco roubado. O corpo de wide receivers está estabelecido, eu consigo ter confiança no Zay Flowers, no Rashad Bateman. Se bem o Rashad Bateman nesse jogo pouco viu a bola, mas assim, é uma dupla que eu tenho confiança, e o DeAndre Hopkins é um bom complemento. A ver ainda o que vai ser o Devontae Walker. Meu único ponto de preocupação ainda é a linha ofensiva, que nem fez um trabalho tão mal assim. Começou devagar, começou problemática. Nós vimos no começo do jogo ainda o Lamar Jackson tendo muito problema para se manter no pocket, porque a pressão vinha muito cedo. Tem uma cena, inclusive, que eu acho muito constrangedora, que é o Daniel Faalele, que ele vai fazer um bloqueio, o cara passa direto, e o Faalele fica girando ali no campo, que nem um peão do baú procurando alguém para bloquear. Como eu sempre digo, a linha ofensiva sempre vai ser o meu ponto de preocupação, mais que o pass rush ainda por cima, às vezes, porque, cara, é a saúde do meu quarterback que tá em risco. Mas, apesar dos pesares, vendo o que a gente viu, apesar desse time não ter conseguido engrenar no final do jogo, quando era para responder ao ataque do Buffalo Bills, a semana 1, aqui numa
expressão de reação talvez hiperbólica, eu acho que esse ataque 2025 do Baltimore Ravens é o melhor ataque dessa franquia de todos os tempos. A gente dizer isso agora, depois do primeiro jogo, obviamente é uma ousadia grande sua, mas acho que tem sim esse potencial, tem um potencial para ser o melhor ataque da liga esse ano, assim, e talvez um dos grandes ataques da história da liga. Vai depender de muita coisa que acontecer, assim, de saúde, né, de ter os jogadores saudáveis por bastante tempo na temporada, de alguns jogadores evoluírem, mas de fato, em termos de talento, eu acho que é o melhor ataque que o Ravens teve desde que eu acompanho. Eu acompanho isso tem uns bons 15 anos, né, então diz muito sobre um time que tem um histórico de ter uma defesa muito forte. Então, o Ravens é uma franquia com base defensiva, com grandes defesas na história, mas que não tiveram que nunca teve grandes ataques. Teve grandes corredores em algum momento, né? Você tem Jamal Lewis, você tem Ray Rice, que foi importantíssimo no segundo título, mas que nunca conseguiu. Quando teve esses caras, não conseguiu ter um complemento tão forte aéreo como tem hoje. Hoje você tem um ataque muito completo, tanto pelo ar quanto pelo chão, que ano passado o Lamar fez miséria na liga e hoje ele tem um corpo de recebedores ainda melhor do que tinha no ano passado. Então, realmente é um ataque de muito potencial. Agora, se ele vai atingir esse potencial ao longo da temporada, a gente vai ter que descobrir assistindo. Vai depender muito do que acontecer daqui pra frente. Sobre a linha ofensiva, eu acho que o lado direito preocupa, e a gente já sabia isso desde o começo da temporada, né? O Faalele nunca foi um grande guarda. Eu acho que a linha vai evoluir ao longo da temporada. O fato de estar começando ainda a temporada e tal, a tendência é que aos poucos eles vão ganhando, recuperando aquele entrosamento que teve ano passado, até porque dos 5 titulares, 4 já estavam na última temporada e foram titulares ao longo de toda a temporada e conseguiram ter um nível de atuação relativamente decente, pelo menos. A gente tá falando do Linderbaum, que é, pra mim, um dos melhores centers da liga. O Ronnie Stanley retomou boa parte do nível dele, ele não voltou a ser aquele All-Pro que ele foi em 2019, mas fez uma ótima temporada ano passado e começou bem, fez um bom jogo contra o Buffalo Bills, foi um dos melhores em campo, na minha opinião. E aí você tem o Voorhees, que é o titular novo, que é o left guard, ele tá entre os 2 melhores jogadores da linha, então ele vai ter bastante ajuda, a vida dele vai ser um pouco mais fácil. E aí o lado direito é a parte mais preocupante. Você tem o Rosengarten no segundo ano dele, ele chega como um calouro de baixíssima expectativa, até porque muita gente considerou uma escolha errada do Ravens, né? Foi uma escolha muito cedo. Ele começa muito mal a temporada, chega a ficar na reserva do Mekari há algum tempo, e depois ele foi evoluindo e ganhou a vaga e terminou como um right tackle sólido na última temporada. O primeiro jogo não foi muito bom esse ano, mas eu acho que ele pode engrenando ao longo da temporada e voltar pelo menos a esse posto de right tackle sólido, né? Vamos ver como é que ele se sai. E o Faalele, que pra mim é o elo fraco dessa linha ofensiva, assim. Claramente ele não é um grande guard, não é um jogador de altíssimo nível, mas se tudo estiver funcionando como uma engrenagem, que é o que a linha ofensiva tem que fazer, a tendência é que ele consiga se manter num nível aceitável, pelo menos ao longo do ano, que foi justamente o que aconteceu no passado. A linha passou a funcionar bem, depois das primeiras 3-4 semanas, e ele conseguiu ali ser um titular decente ao longo da temporada, não comprometeu, que é o que a gente precisa. A gente não vai ter 5 titulares de elite na linha, é muito difícil, assim. Então, eu acho aceitável que ele seja só ok. Então, a gente precisa que esses jogadores evoluam para que, de fato, o ataque atinja esse potencial também. Eu acho que a linha... eu tenho convicção, você também, todo mundo que assiste minimamente o jogo do Baltimore Ravens sabe que a linha ofensiva é o ponto fraco desse ataque. Mas, de fato, é um ataque de muito potencial, porque tem o Lamar Jackson. Quando você tem um QB desse nível, seu ataque já sobe, já começa de um parâmetro muito alto. É um jogador realmente absurdo, a gente viu o que ele fez nesse jogo, né? Jogou uma barbaridade. E acho até que o nível de desempenho do Lamar expôs demais o Harbaugh por conta da derrota. Porque por muito tempo o Lamar ganhou a fama de pipoqueiro por causa dessas derrotas, né? Só que o Lamar fez um jogo absurdo contra o Buffalo Bills fora de casa e mesmo assim perdeu o jogo. Então eu acho que pela primeira vez, desde que ele virou titular, desde que ele se consolidou na liga, obviamente sempre tem um ou outro que faz a piadinha e fica brincando, chamando de pipoqueiro, mas acho que pela primeira vez ninguém teve coragem de colocar a culpa nele. Porque, cara, você anotou 40 pontos num dos melhores times da liga fora de casa. Mesmo assim você perdeu o jogo. Então, claramente a culpa não é do Lamar. A culpa é da franquia, de uma cultura, de um treinador e tal. Então, realmente, eu acho que essa derrota expôs muito o Harbaugh, pelo que eu acompanhei de repercussão, tanto de torcedores no Brasil quanto de torcedores dos Estados Unidos. Eu acho que
pegou muito mal pra ele essa derrota e queimou muito o Harbaugh. Eu acho que isso até, dependendo do final da temporada, é possível que isso gere uma pressão grande por uma demissão, assim, porque se repetir o roteiro das últimas temporadas, que foi que a gente viu nesse primeiro jogo, né, realmente começa a ficar insustentável, porque você vai estar desperdiçando a carreira de um jogador histórico, sinceramente. Então, o ataque, eu acho que deu boas mostras nesse jogo, e até se você olhar, assim, a repercussão pós-jogo, assim, olhar, por exemplo, os Power Rankings, essas coisas assim, o Ravens tá muito bem cotado apesar da derrota, ele tá top 5 na maioria das avaliações. Então é isso, é porque você estava enfrentando um time muito forte, fez uma grande atuação no ataque, demonstrou muita força, e mostrou, e você sabe que a defesa tem potencial pra jogar melhor do que jogou, sabe? Você tem uma secundária muito forte, você tem Kyle Hamilton, Marlon Humphrey, Nate Wiggins, o Chidobe Awuzie, o Malachi Starks, então você tem potencial de uma secundária muito forte, você tem um ótimo linebacker, você tem o Madabuike na linha defensiva, tem outros jogadores de rotação ali que são bons, falta realmente um talento diferente na hora de pressionar o QB. Acho que isso faria, de fato, a defesa dar um salto de qualidade absurdo. Então, realmente, o ataque vai ser a base desse time. A gente vai precisar pontuar bem se quiser ganhar, porque a defesa, a gente sabe que não dá pra confiar. E agora que você falou de Power Ranking, eu já cheguei a ver um desses aí que colocava o Baltimore Ravens em primeiro, e aí a gente pensa, como é que o Baltimore Ravens está em primeiro e perdeu pro Buffalo Bills? Eu acho que a imprensa, em geral, e eu entendo esse ponto, dá um pouco de crédito pro Baltimore Ravens, porque afinal de contas o Buffalo Bills também é um Super Bowl contender, né? E eu acho muito incrível, porque o Buffalo Bills é um Super Bowl contender, e aí a narrativa para dar o MVP pro Josh Allen, que o elenco de apoio do Josh Allen é muito fraco, né? Como se Keon Coleman, Khalil Shakir, James Cook, tudo mais fosse um bando de quitandeiro, que eu discordo horrorosamente disso. Eu acho que esse elenco do Buffalo Bills tem muito potencial. Ia ser um páreo difícil também para a defesa do Baltimore Ravens. Acho que foi um começo complicado. Jogando no Highmark Stadium ainda. Foi algo até que o Célio comentou comigo no preview que, cara, o Buffalo Bills está entrando para essa temporada com uma aura diferente, porque é um time que foi para 4 vezes pro Super Bowl, perdeu todas as 4. Tem um time montadinho, ajeitadinho. O Josh Allen é top 3 quarterbacks da liga. E é o último ano do Highmark Stadium. Então entra com esse espírito de, agora é a nossa vez. Então, a temporada do Buffalo Bills, eu acho que ela vai ser essa toada que a gente viu. Não é como se tivéssemos pego o Cleveland Browns, que tá numa baixa. Apesar que o Cleveland Browns é um péssimo exemplo, porque é rival de divisão. Mas é arriscado que a gente enfrenta eles. Não sei. Ainda tem isso, O Cleveland Browns vai ser um jogo difícil, apesar dos pesares. Mas sei lá, um Jacksonville Jaguars da vida, sabe? Não é como se tivesse pego um time desse, um New York Giants. Cara, é um adversário difícil. Então eu entendo a passada de pano. Eu acho que a derrota, isso a gente já falou muito, tá sendo até repetitivo, a derrota não é ela em si. Perder pro Buffalo Bills fora de casa, normalíssimo. O problema é você ter 99% de chance de ganhar o jogo com 2 posses de bola, faltando 4 minutos do último período, e você tomar a virada, a sua defesa não conseguir conter o ataque adversário e o seu ataque não ter uma resposta à altura. Isso aí é que deixa a gente um pouco mais indignado, né? Como o próprio João Gabriel ele já falou, inclusive, cara, o Baltimore Ravens às vezes tira o tesão da gente acompanhar o esporte, porque é frustrante. Duro a gente cobrar do ataque que anotou 40 pontos e colocar alguma coisa na conta dele da derrota. Era óbvio que em algum momento o ataque não ia pontuar. Assim, você não espera que o ataque do Ravens vai chegar dentro do Highmark Stadium contra o Buffalo Bills e meter ponto em todos os drives. Ele meteu ponto por 8 drives seguidos. Então, assim, você não espera que isso vá acontecer. Não é o tradicional, não é o que é normal na NFL. Assim, você olhar e falar, se isso acontecesse, pegasse todos os drives e pontuasse, você vai ficar muito surpreso. Então era natural que em algum momento o ataque fosse ter dificuldade. Uma parada que eu acho que, vou falar, e pode soar meio absurdo, a incompetência do Buffalo Bills em parar o ataque do Ravens durante a maior parte do jogo gerou uma vantagem pra eles no final do jogo. Eu vou explicar. O Bills não encontrou resposta pro Ravens em nenhum momento e cedeu muitas big plays pelo chão, pelo ar. O Ravens conseguiu caminhar com uma facilidade enorme durante a maior parte do jogo. E a facilidade era tão grande que o Ravens acabou ficando pouco tempo em campo no ataque, porque conseguia avançar com big plays, tanto com o Zay Flowers, quanto com o Derrick Henry, quanto com o Lamar correndo, e chegar no campo de ataque com muita facilidade, pontuar com alguma facilidade também. E o Bills tinha mais dificuldade para caminhar. Ele conseguia caminhar, mas ele foi caminhando aos poucos.
Então, quando chegou ali no último quarto, o Bills tinha 37 minutos de posse de bola e o Ravens tinha 29. Então acabou que a defesa do Ravens chega mais cansada, mesmo liderando o placar, porque o Bills acabou ficando mais tempo em campo. O que não é normal quando você olhar o placar, quando tava 40-29, né, que tava, e olhar o tempo de posse, você fica surpreso. Tá 40-29, os caras têm 10 minutos a mais em campo, o que tá acontecendo? Então, quando chega ali no final, a defesa do Ravens já tava cansada mesmo, porque tava muito tempo em campo enfrentando o ataque do Buffalo Bills. E aí é que eu acho que a gente entra na parte de colocar a culpa no ataque. Novamente, ninguém espera que o ataque vá conseguir pontuar em todos os drives. Mas o ataque teve oportunidades para fechar o jogo e foi incompetente também. Tanto com o fumble do Derrick Henry, e aí a culpa é dele, e ele mesmo falou, e eu concordo, a gente perdeu o jogo por causa do Henry. A gente tá fazendo aqui todas as ponderações sobre a postura do coordenador defensivo, a defesa super conservadora, algumas escolhas da comissão técnica, por exemplo, não ter arriscado aquela quarta descida no ataque, e aí a gente tá falando do ataque novamente, mas não fosse o fumble do Henry, o Ravens teria ganhado o jogo muito provavelmente, porque mesmo que não tivesse conseguido um first down ali, teria feito um punch, o Bills ia começar lá atrás, ia ter que caminhar o campo todo, muito provavelmente ia gastar relógio excessivamente, e a não ser que conseguisse a conversão de 2 pontos, muito provavelmente o Ravens só precisaria ajoelhar com a bola e ganhar o jogo. Forçar a gastar os 3 tempos, ia ter alguns segundos e ia ser difícil que o Bills conseguisse virar o jogo do jeito que virou. Então, o fumble do Henry foi decisivo para a derrota. Só que só aconteceu porque a defesa foi incompetente na maior parte do jogo. De tirar o Buffalo Bills de campo, né? De conseguir tirar o Buffalo Bills de campo. E o ataque teve outra chance com 2 pontos diferentes de conseguir precisava de um first down. Aí é que eu acho que entra a culpa do ataque. Não precisava de pontuar, precisava de um first down. Um first down e não conseguiu fazer. Chegou numa 4-3 e chutou um punch. Depois foram falar que o Lamar tava com cãibra. O Lamar falou, na real, que ele tava sentindo cãibra e por isso ele não pilhou o Harbaugh pra arriscar aquela 4-3. Mas, cara, dentro do que era o cenário do jogo, dentro do que você precisava fazer, arrisca, cara. Bota a bola na mão do teu melhor jogador e deixa ele resolver teu destino. Porque se você bota a bola na mão do Lamar e perde ali, beleza, tá tudo certo. Você tomou a decisão correta, não deu certo, vida que segue. Agora, você tira a bola da mão do seu melhor jogador e bota a bola na mão do melhor jogador do adversário pra ele decidir o futuro do jogo, você tá escolhendo perder. Era óbvio que isso ia acontecer. Quando o Ravens escolhe pro punch, eu desliguei a TV que eu sabia que ia perder o jogo. Isso frustra porque, assim, você não consegue assistir o jogo em paz, né? Porque vai passando o tempo, por mais que a vantagem do Baltimore seja grande, você pensa, pô, tá chegando o último quarto. Esse time vai recuar tudo, vai deitar em campo, vai deixar o adversário chegar e você não tem confiança, cara. Incrível. Eu ia falar que se a defesa fosse minimamente competente, o fumble do Derrick Henry seria só um asterisco. E aí, no fim das contas, acabou sendo, como você falou, decisivo pra derrota. Mas, enfim, né? Eu acho que o Derrick Henry ainda tem crédito. Eu não tô falando que, não, vamos passar pano pra ele. Não foi, não. Pô, John Harbaugh tinha a cultura de jogador que sofre fumble, vai pra casinha e vai descansar. Ele sempre foi bem intolerante com esse tipo de coisa. Ah, mas ser intolerante com esse tipo de coisa com Alex Collins é uma coisa, com Derrick Henry é outra, né, cara? Você tá falando de um jogador que, pô, teve quase 2.000 jardas na temporada passada, que é um dos melhores da liga, que liderou a liga em touchdowns corridos. Você não vai tirar ele do time por causa de um fumble, mas... Exatamente. Não sou eu ou você correndo com a bola pelo Baltimore Ravens, né? Pelo amor de Deus. Não sofrer esse fumble. Ele sabe que ele não pode sofrer esse fumble. Assim. Possivelmente, eu não vou afirmar porque eu não vi todos os jogadas da carreira dele, mas é possivelmente a pior jogada da carreira do Derrick Henry. Esse fumble. E pra gente fechar, só pra esse ponto não passar em branco, em se tratando de recebedores, esse jogo nós não tivemos tight ends, né? Porque o Mark Andrews ele teve uma função muito mais bloqueador nesse jogo. Acho que ele teve um único passe recebido, se eu não estou errado. Se eu fiz as contas direito, deixa eu até olhar o box score aqui. Recebedor, isso mesmo. Teve uma recepção para 5 jardas só. E por óbvio, a gente sabe que o Isaiah Likely tá com problema no pé, então nem foi para esse jogo, né? Assim, não é um grande tight end, mas é um cara que poderia ter tido participação. Eu acho que é uma questão de estratégia, assim. Acho que não dá pra criticar quase nada da estratégia do ataque, sinceramente. Se vi gente pedindo a cabeça do Monken, eu falei, pelo amor de Deus, né, assim, beleza. Acho que a escolha das chamadas nos últimos drives foi a ideal? Não. Acho que poderia ter sido um pouco mais agressivo, um pouco mais ousado? Sim, poderia. Mas isso é motivo pra demitir o cara que montou um ataque absurdo na temporada passada e que anotou 40 pontos na casa do Buffalo Bills. Assim, ainda que tenha perdido o jogo, a culpa não é do ataque.
A gente pode pontuar que o ataque perdeu a oportunidade de vencer o jogo, sim. Mas quem perdeu o jogo foi a defesa, que tomou 41 pontos. Então, o jogo só estava aberto naquele momento, só existia a possibilidade do Buffalo Bills vencer o jogo porque a defesa foi absolutamente incompetente ao longo do jogo inteiro. O ataque foi incompetente no final. Isso é problemático. A gente precisa que o ataque, quando tem essas oportunidades, feche os jogos. Quando a bola cair, a gente sabe que isso acontece. O Lamar normalmente faz isso. Ele consegue fechar os jogos. É raro a gente ver o que aconteceu nesse jogo, dele ter a bola na mão e não conseguir uma conversão. E acho que se ele não tivesse com a câimbra, ele teria insistido pra tentar a 4-3. Ele já fez isso outras vezes na carreira dele. Não seria a primeira vez. Mas, cara, acho que tem pouquíssimo pra gente criticar nesse ataque, assim. A estratégia funcionou, o Zay Flowers jogou muito bem, o Derrick Henry jogou muito bem, o Lamar jogou muito bem, o DeAndre Hopkins, acaba que eu nem falei, né, você falou um pouco sobre o Hopkins, eu não citei nada sobre ele. Eu acho que o papel ideal do Hopkins é esse. Ele vai ter poucos snaps, ele vai ter poucas participações e vai aparecer em momentos chaves pra fazer a recepção como ele fez ali no touchdown. A outra recepção dele acabou que foi a que posicionou o time na 4-3, era uma 3-9, se eu não me engano, e ele recebe um passe de 6 jardas. E coloca o time numa 4-3. Acho que não conseguiu desenvolver a rota como ele gostaria pra conseguir o first down, e aí o tackle foi imediato, não deu pra ele avançar, mas é um jogador que tem uma expertise muito grande, que tem uma capacidade de segurar a bola muito boa, e que já não tem a explosão que ele tinha no auge da carreira dele, então ele vai ter contribuições esporádicas ao longo da partida. Eu senti um pouco de falta do Bateman, mas com o Zay conseguindo produzir o que ele produziu também, e a quantidade de passes que o Lamar fez no jogo, a tendência é que o Bateman não apareça. Ele vai aparecer mais em alguns jogos que o Lamar passar mais vezes e que o time atacar mais a profundidade nos passes e tal. Então, realmente, acho que tem pouquíssimo pra se falar do ataque, assim. Tem pouca coisa pra se criticar. Acho que, pontualmente, de fato, é a questão dos últimos drives, assim. A escolha de jogadas, principalmente, e a incapacidade de fechar o jogo quando teve a oportunidade pra fazê-lo. E, claro, o fumble do Henry, que, enfim, acho que a gente vai viver com isso, não é motivo pra drama. Ele sabe que ele não pode fazer isso. Acho que mais do que ninguém, ele tá incomodado com o fato de ter causado a derrota do time. Ele sabe que ele foi a culpa da derrota, e espero que ele... Acho que ele vai entrar bem mordido contra o Cleveland Browns depois disso. Que sirva mesmo, então, de combustível para que ele venha tratorando a defesa de Cleveland no próximo domingo. E é isso, Giba. Fechamos aqui sobre esse jogo. Sobre Tyler Loop, isso fica para um outro momento, tá, gente? Eu não vou ficar discorrendo sobre Kicker Calouro, pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Eu espero você nos próximos programas, cara. Porque se ele tivesse acertado o extra point e a vantagem fosse de 3 pontos, o Buffalo Bills ia fazer o touchdown. Né? Sabe que eles não tentaram o touchdown porque eles precisavam só de um field goal pra vencer o jogo. Eles teriam tempo e, não teriam marcação da defesa do Ravens, que é absolutamente inútil, pra vencer o jogo no tempo normal. Se na pior das hipóteses, eles iriam pro field goal, que foi o que aconteceu pra vencer, né? Eles só precisavam do field goal. Na pior das hipóteses, eles iriam empatar o jogo, mas eu acho, assim, a gente vendo o que foi o jogo, o que foi o cenário, o que era a circunstância, muito provavelmente o Bills teria anotado o touchdown e vencido o jogo de qualquer forma. Talvez desse um tempo do Lamar fazer alguma coisa depois, mas, enfim, não dá pra... Se minha mãe tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. Então, não tá aqui. Eu acho que o Loop, de fato, não pode perder um extra point, mas é um calouro. O Ravens não vai achar um kicker com a consistência do Justin Tucker nos próximos 30 anos, provavelmente. A gente vai sofrer com o kicker em algumas situações, faz parte da liga, assim. O ideal é achar o cara mais consistente possível, e isso vai levar tempo. Vai levar trabalho. A gente espera que ele se desenvolva e vire um kicker confiável. Acertou um field goal de 52 jardas, teve 100% no primeiro jogo em field goal, né? Não teve um extra point, mas acho que vale a pena perder muito tempo com isso, necessariamente. E você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Espero que você consiga digerir bem essa derrota. Muito obrigado a todos que estiveram, inclusive, nas lives pré e pós-jogo, né? Serviu para nos animar e serviu também para nos confortar, né? É bom você fazer essa terapia em grupo depois de uma situação tão frustrante. Então é isso. Já que eu tô falando de live, acompanha lá o canal da Casa do Corvo no YouTube.
Tá saindo vídeo todos os dias, como que eu tô aguentando esse ritmo eu não sei. Vamos tentar manter essas lives e pós-jogo e é isso aí. Então, conteúdo a baldes pra você nessa temporada. Voltamos ainda essa semana, se tudo der certo, para fazer o preview de Baltimore Ravens e Cleveland Browns, tá bom? Um grande abraço e até mais.